E aí, meu irmão, tudo bem? Paz e bem. Sim, você está percebendo, eu estou aqui numa avenida aqui em Uberaba, é um caminho, é um lugar de circulação de pessoas e eu quis começar essa nossa conversa da sexta-feira justamente com esse ambiente, porque tem tudo a ver com o que nós vamos conversar agora, daqui a pouquinho. Para mim vai ser daqui a pouquinho, para você vai ser logo em seguida, mas apenas para dizer que Lucas, o evangelista do ano, cujo evangelho é chamado o Evangelho do Caminho, ele tem muito a nos ensinar. E queira Deus que a gente consiga, nesses breves minutos de reflexão, a gente deixar uma motivação, e é para isso que esses vídeos são gravados, né? Uma motivação para a gente conhecer mais de perto o Evangelho de Lucas. Hoje eu vou trazer uma proposta de estrutura do livro. E por que isso seria importante, afinal de contas? Tá? Mas, até daqui a pouco. Está começando também a chuviscar aqui, tá bom? Um grande abraço. Meu irmão, agora há pouco eu fiz uma referência à questão da estrutura do Evangelho de Lucas. Sim, quando se estuda qualquer texto, mas no caso dos textos bíblicos, isso é feito com cada um dos livros, né? E é feito sobre os evangelhos, com o Evangelho de Lucas, há uma possibilidade de perceber internamente como ele se estrutura. Cada texto, cada coisa que a gente fala, normalmente é assim. Então, isso é para a interpretação de um texto, né? E os estudiosos, o que eles fazem? Eles compreendem como o autor ou os autores de um determinado livro tecem o seu texto e fazem uma proposta. Então, por que é importante a gente compreender isso? Porque, de fato, a gente vai perceber que, por exemplo, Lucas, ele segue um pouco a estrutura de Marcos e outros textos e tudo, mas aqui para nós o que é importante? Perceber que um texto como esse, se ele tem uma estrutura, é porque tem uma intencionalidade. Vamos tentar entender qual seria a grande intenção de Lucas, no caso? Vamos começar pelo começo mais uma vez. No chamado prólogo ou proêmio, na introduçãozinha que Lucas faz no Evangelho, ele faz parecido com isso nos Atos dos Apóstolos. São os dois livros, né, atribuídos a ele e tudo. Então vejam bem, qual que é o que Lucas fala nesse proêmio, nessa introdução? Porque é a partir dessa introdução que eu gostaria de dizer rapidamente qual é justamente, então, né, a estrutura do Evangelho. Diz Lucas: muitos já tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós, como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio e se tornaram ministros da palavra. Assim decidi também eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo desde o começo, pô-lo por escrito para ti, em boa ordem, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Ele dirige esse texto dele a um excelentíssimo, ilustríssimo, caríssimo Teófilo, amigo de Deus. Esse amigo de Deus pode ser um personagem, sim, mas podemos ver como qualquer cristão, qualquer cristã, qualquer pessoa que quer abrir o seu coração, quer ter com Deus um relacionamento de amizade, de amor. Um relacionamento pessoal, portanto. O que nós percebemos, então, que há uma teologia, há uma reflexão sobre a história, sobre os fatos que aconteceram. E para isso, Lucas, que não foi discípulo de Jesus diretamente, assim como Marcos não foi, ele faz toda uma investigação para poder falar sobre os fatos importantes. E é aí que a gente começa a perceber a estrutura. Mas, olha, eu estou aqui com um texto da CNBB. É uma edição, é uma tradução oficial da CNBB que é utilizada nas celebrações, enfim, é um texto muito importante. Como as nossas Bíblias, é muito comum isso acontecer, né, em todas elas, você sempre tem uma introdução geral, depois você tem notas de rodapé. Então vejam, quando você for folhear a sua edição, até você pode me dizer aqui nos comentários qual que é a edição que você está utilizando, que você lê com frequência e tudo, né? Então dê uma folheada depois e tudo, mas agora só para você ter um pouco a indicação, é o seguinte: como é que inicia o Evangelho de Lucas
normalmente, e todas as traduções, todas as edições, mais ou menos seguem o mesmo a estrutura, né? Começa com o chamado as narrativas da infância de Jesus. Não só de Jesus, coloca também a de João Batista. Então, do capítulo 1, versículo 5, até o versículo 4, ali é o proêmio, né, o prólogo. Até o capítulo 2, versículo 52, é isso, o chamado Evangelho da Infância. Depois, a atividade de Jesus na Galileia, capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 9, versículo 50. Então é importante perceber que é o evangelho também dos pobres, porque Lucas chama atenção para a Galileia, Galileia dos gentios, Galileia que era periferia, Galileia que era desconsiderada, alvo de preconceito, porque lá moravam várias pessoas que eram estrangeiras, enfim, o ministério de Jesus começa ali, na Galileia. Isso não é à toa. Então, Lucas chama atenção para isso. E aí entra um pouco o núcleo da proposta de Lucas aqui no Evangelho e também nos Atos dos Apóstolos. O caminho para Jerusalém. O Evangelho que mostra a caminhada de Jesus para Jerusalém, essa primeira parte, que é do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 13, versículo 30. E há uma segunda parte, uma nova caminhada até Jerusalém, que é do capítulo 13, versículo 31, até o capítulo 19, versículo 27. A cidade da paz, Jerusalém, o centro das decisões políticas, econômicas, sociais, enfim, ali que acontecia, né? E sobretudo a questão religiosa, uma sociedade teocrática naquela época. Então o que a gente percebe? Tudo se inicia na Galileia, na periferia. Mas Jesus está indo para Jerusalém, a sua cidade, né? A cidade da paz, o príncipe da paz, e é rejeitado. E aí nós percebemos do capítulo 19, versículo 28, até o capítulo 24, 53, tudo que se dá em Jerusalém. E é importante perceber que de Jerusalém, depois, voltem para Galileia. Lá os discípulos serão enviados em missão. É preciso sair do centro do poder. É preciso tomar ali vamos dizer assim, a decisão de fazer opção preferencial pelos pobres, como Jesus fez. Isso é um tipo de leitura que as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas não querem fazer, infelizmente. Mas está aqui. Nós seremos conduzidos durante todo esse ano, né, de 2025 pelo evangelista Lucas. Deixa um abraço, meu irmão e minha irmã, me estendi um pouquinho mais, mas é importante que a gente tenha consciência de que a gente não pode ficar só na leitura, na interpretação, na homilia que é feita, por melhor que seja preparada, é importante que a gente se prepare, que a gente leia, que a gente conheça o texto por dentro. Né? Tá bem? Um abraço, deixa um abraço. Olha, na próxima sexta-feira eu não terei como postar a reflexão, nós vamos deixar para daqui a 15 dias, mas deixa um abraço carinhoso, fraterno, paz e bem, meu irmão.